De toda forma, nessa conjuntura, vou dizer que é um alento a gente ver, né, um tanto de gente mobilizada, preocupada com a educação pública. Então, é, de fato, um prazer poder estar aqui e vou tentar, enfim, colocar aqui alguns elementos das nossas preocupações e um pouco desse lugar que, né, neste momento, estou lá com a tarefa de tocar a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED. E, por conta disso, a ANPED tem um assento no Fórum Nacional de Educação, e aí esse é o espaço por onde eu ando fazendo, né, as nossas lutas. Cada hora a gente está aí com uma tarefa. Desde que o golpe se colocou de maneira mais explícita, né, a gente, desde a eleição, da última eleição presidencial, as coisas têm estado muito difíceis, no sentido de uma pauta absolutamente, eu acho que machista e absolutamente conservadora, e acho que todo o segundo mandato da Dilma se construiu num processo muito difícil de, finalmente, na minha leitura, a crise econômica encontrar interesses à direita no sentido de impedir qualquer possibilidade de governar. Então, portanto, você conseguiu construir um cenário de que havia, no sentido mais pejorativo do termo, uma incompetência da presidente para tocar, e, na verdade, nós tivemos toda uma movimentação no Congresso Nacional mostrando o quanto é possível impedir o governo, o executivo brasileiro de operar quando você usa estratégias de impedir as votações, né? Desmontando um pouco, inclusive, o discurso de que o legislativo brasileiro é muito refém do executivo. Essa legislatura mostrou que o Congresso Nacional pode inviabilizar, né, da maneira mais cruel possível, colocando todo o ônus sobre o executivo, mas impedindo que você possa pensar um projeto de país. Desde que isso se avizinha, então, a gente na ANPED começou a fazer um trabalho de tentar mapear o que a gente chamou, e fizemos aí uma série de entrevistas com pessoas para mostrar quais eram as conquistas que estavam em risco, né? E chamamos isso de conquistas em risco, no sentido um pouco de fazer um balanço do o que está em jogo, o que nós estamos perdendo, mas, por outro lado, também como é que a gente caminhou nos últimos 13 anos. Um pouco de dizer que são conquistas em riscos é dizer a gente está num lugar que é diferente do que a gente estava há 13 anos atrás, né? Eu brincava, a hora que eu cheguei com a Lirani, que eu tive um primeiro momento de muita tristeza, de uma sensação de derrota que foi muito ruim, né? Nos primeiros, depois daquela terrível votação na Câmara do impeachment, onde todo o conservadorismo, né, se apresentou da maneira mais crua. Mas agora eu estou com raiva de que a gente tem um projeto, a gente tem uma perspectiva de construção de país, e é isso que está em risco, né? E aí acho que a raiva é melhor do que a tristeza, porque a raiva faz a gente caminhar. Então, eu queria dizer um pouco para vocês como é que a gente está olhando esse cenário, do que está em risco, né? E aí, para isso, eu acho que valeria a pena a gente lembrar o que eram os anos 90, e eu acho que tem dois elementos nos anos 90 que sintetizam um pouco o que era a hegemonia do pensamento no campo educacional. Uma era uma ideia muito forte de uma interpretação restritiva do direito à educação. E, para mim, a síntese disso era um superdimensionamento da prioridade no ensino fundamental, que foi construída em torno do Fundef. A ideia de que o que cabia à escola obrigatória era o ensino fundamental e que todos os esforços nacionais tinham que se pautar pela garantia do ensino fundamental. E isso, do ponto de vista do financiamento, fazia com que você tivesse uma regra de subvinculação de recursos ao ensino fundamental, que a gente poderia ler numa agenda conservadora, que era uma ideia de que cabia à classe trabalhadora passar pela escola obrigatória mínima
e isso era suficiente do ponto de vista do papel que a maior parte da população ocupa no conjunto da sociedade. Acho que essa é uma primeira ruptura que a gente vai fazer nos anos 2000, com muita dificuldade, inclusive, mas com muita... aproveitando toda a crítica que a gente tinha feito ao equívoco que eram as políticas centradas exclusivamente no ensino fundamental. Então, a gente vai construir, ao longo dos anos 2000, uma perspectiva ampliada de direito à educação, que passa, num primeiro momento, pela aprovação do Fundeb, do ponto de vista de que resgatamos a perspectiva de que educação básica, aquilo que é básico como condição de cidadania, se compõe da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e das diversas modalidades, e vimos neste processo, nos anos 2000, uma ampliação da perspectiva, inclusive, de modalidades que lá no texto original da LDB não estavam devidamente expressas, e com o debate do Fundeb a gente pôde explicitar a educação quilombola, a educação no campo, nas suas diferentes dimensões, a educação para os povos da floresta, a educação para os povos das águas. Você tem um redimensionamento do que é o compromisso histórico que a sociedade brasileira tem com o que é o sentido, inclusive, da diversidade regional e cultural do nosso país. Junto com isso, acho que a gente tem uma outra ruptura com os anos 90. O grande diagnóstico que se fez em torno da agenda educacional no governo Fernando Henrique é de que nós tínhamos dinheiro suficiente para a educação, porém, nós gastávamos mal. Portanto, os nossos problemas eram apenas de gestão, e se a gente melhorasse a gestão, estaria tudo resolvido. Portanto, a gente trabalhou todos os anos 90 numa resistência à possibilidade ou com a impossibilidade de qualquer ampliação de recursos. Isso também nós vamos conseguir romper com essa hegemonia de pensamento nos anos 2000 e conseguir aprovar de duas formas a necessidade de expansão de recursos. De novo, pela via do Fundeb, que é a ideia de que você compromete uma parte maior dos recursos nacionais com a educação básica, você corresponsabiliza a União, que estava protegida durante o governo Fernando Henrique pelo mecanismo subdimensionado do Fundef de participar do financiamento da educação básica, você coloca isso num outro patamar nos anos 2000. E, fundamentalmente, a gente aprova na emenda 53 a obrigatoriedade de explicitar um patamar do PIB de investimento para a educação, que no Plano Nacional de Educação conseguiremos chegar àquela bandeira histórica que já estava do ponto de vista do movimento social lá desde os anos 90, mas na ideia de que precisamos fazer um esforço nacional de pelo menos 10% do PIB investido em educação. Isso me parece que constrói dois consensos que são duas facetas da mesma moeda. Pensar o direito à educação é pensar um direito amplo, um direito que inclua, e pensar como fazer isso implica em pensar em um novo patamar de investimento educacional. Essas duas perspectivas, eu avalio que estão no PNE. Estão no PNE no sentido de que, se eu leio as metas do PNE, do ponto de vista do acesso da educação infantil à pós-graduação, em todos os casos, eu vou trabalhar com uma perspectiva de que, para garantir cidadania, eu preciso de mais educação. Mais educação no sentido de eu preciso mais tempo, eu preciso incluir quem está fora, e o sistema que a gente oferta hoje precisa crescer. Então, o sentido de ampliação ele perpassa todo o plano. E, por outro lado, muito explicitamente, né, a meta de ampliação de recursos ela está no texto do PNE, que é a primeira parte, que é a lei propriamente dita. Então, dos artigos da lei explicitamente é de ampliação de recursos, e depois isso volta na meta 20, que está no anexo do plano, como a estratégia de como faremos a ampliação. E a estratégia é ampliar os recursos, tendo como régua de medida o PIB. Qual é o problema? O problema é que essa régua ela não é recurso. Quando a gente consegue inscrever no PNE, na emenda 53,
que haverá um esforço medido pelo PIB, PIB não é fonte de receita para a educação. PIB é compromisso nacional, no sentido de que ele tem que mostrar como é que nós estamos nos movimentando em função do compromisso com a ampliação. E, portanto, nós precisamos fazer com que, para cumprir o PNE, o desenho das fontes que já existem para a educação, que é a vinculação de recursos constitucional, e a fonte que é nova, e a gente espera que continue sendo nova, e é um dos nossos desafios, que era a incorporação dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Portanto, do ponto de vista mandatório, vamos dizer assim, a expressão do PNE não admite que a gente tenha nenhum recuo do ponto de vista da vinculação de recursos para a educação, porque isso inviabiliza, do ponto de vista do compromisso com o que a gente promete como direito à educação. Acho que esse é um grande elemento do que está colocado em risco na hora em que eu passo a rever essa posição de negociação, esse patamar de compreensão do que é a política educacional brasileira, que tem que articular a expansão com expansão de recursos. Neste processo, acho que a gente construiu uma outra dinâmica ao longo dos anos 2000, que foi, depois de uma longuíssima história, desde os anos de 1930, pelo menos, de defesa de que nós precisamos pactuar, nós precisamos conversar sobre o que é um projeto nacional de educação, fazendo a sociedade civil e o Estado conversar em arenas públicas, ou seja, por via de conferências oficiais chamadas pelo Estado brasileiro, que permitam que as nossas divergências e convergências sobre educação se expressem de maneira pública, e não pelos corredores do Congresso Nacional, de maneira opaca, sem que a gente saiba quem está negociando, ou no gabinete do ministro, que recebe quem ele quer, né? Nós estabelecemos uma agenda pública, e essa agenda pública se dá aonde? Finalmente, né, depois de 80 anos, nas Conferências Nacionais de Educação, na CONAE 2010, na CONAE 2014, que são campos de disputa, né? Não são campos apenas de expressão de qual é um projeto educacional de formação da classe trabalhadora, não. É um espaço de encontro, de disputas muito profundas do ponto de vista de para onde a gente quer ir na educação brasileira. Porém, disputas públicas. A gente sabe qual é a regra, a gente sabe como é que a gente tem que fazer para que a sua posição possa chegar a compor o documento nacional e, portanto, a expressar um determinado desejo e determinadas bandeiras aí para a educação. Acho que esta dimensão da expansão do sistema, da expansão dos recursos e da gestão pública, democrática, participativa, são os nossos 3 grandes blocos de disputa de uma agenda que vai se contrapor a essa perspectiva, mas que são frutos de muito trabalho e são, o que eu quero dizer os últimos 13 anos fazem isso porque nós tínhamos uma longa história de defesa da educação pública que construiu isso como uma agenda necessária. E tivemos um período de poder construir, não sem contradições e sem dificuldades, essa agenda, né? Também não foram 13 anos simples de fazer isso, 13 anos dia a dia disputado de cada uma dessas questões. Portanto, ao se constituir o afastamento da presidente Dilma, acho que uma das primeiras questões era como é que, do ponto de vista nacional, o Ministério da Educação vai ser ocupado? Quer dizer, por onde essa agenda vai começar a ser desmontada? A gente entendia que ela seria desmontada, mas ela seria desmontada por onde? Você tinha uma resistência muito grande de grupos conservadores pelas bordas, vamos dizer assim, por falta de uma outra palavra agora. Por que eu estou dizendo pelas bordas? Você tinha uma ênfase muito conservadora na agenda contrária ao debate de gênero e orientação sexual,
que vinha se intensificando, né, começa com a resistência à produção de material didático, né, a forma absolutamente equivocada que se denominou as orientações relativas a gênero nas escolas. Você tinha e você tem ainda hoje, está no Supremo, uma discussão sobre a obrigatoriedade de ensino religioso nas escolas. Isso está em debate, num Supremo complicado, que é um debate que nós temos que acompanhar, porque isso pode ter consequências do ponto de vista dessa agenda conservadora. Enfim, mas se você tinha já muitos movimentos de uma resistência ao que era pensar um projeto pedagógico para as escolas mais republicano, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma adesão de grupos de mercado que viram na construção pública de um consenso em torno da ampliação de recursos para a educação uma forma de manter e ampliar as possibilidades de lidar com a educação como mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Que se a agenda dos últimos 13 anos foi muito desinteressante para os grupos conservadores e que, portanto, precisavam combater os 3 governos do Partido dos Trabalhadores encabeçando a coalizão, explicitamente se contrapondo ao crescimento do respeito à diversidade étnico-racial, de gênero, e, enfim, a pauta que tinha mais a ver com o conteúdo de uma educação libertadora e emancipatória, os grupos privatistas não estavam necessariamente desconfortáveis. Ou seja, você tinha ali uma negociação do ponto de vista do ensino superior explicitamente com o ProUni. E aí não me parece uma coisa menor o fato de que a coalizão racial, que foi o apelido, né, que deram para esse grupo, que foi apoiar a chegada na CECADI da nova secretária, né, que é uma pessoa ligada mais à educação especial, mas começa a primeira reunião, quem vai tocar essa coalizão racial do PSDB, do PP, do DEM, e qual é a primeira pauta que está ali? É a manutenção do ProUni. Eu entendo absolutamente que o ProUni cumpriu um papel importante do ponto de vista da inclusão social. Mas ele é uma política que fez esse desenho de ampliação do acesso, que é uma bandeira nossa, do ponto de vista do direito à educação, ele também tem que ser o direito ao ensino superior, mas ele é absolutamente palatável aos privatistas, porque ele é a forma associada com os interesses das universidades privadas. Os governos, os nossos governos, vou dizer desse jeito, porque acho que estamos todos entre companheiros, construiu uma estratégia que salvou muitos grupos privados de ensino superior da falência. Eles tinham problemas do ponto de vista de ter alunos. O ProUni nos interessava, e vou claramente dizer, eu entendo que o ProUni, como estratégia emergencial para garantir mais acesso ao ensino superior, foi importante, mas ele construiu um monstro que, à chegada de um grupo conservador e ligado ao mercado no governo federal, você vai manter políticas que interessam para esse setor, né? E acho que a gente poderia mapear outros campos em que o mercado não tinha problemas com isso que eu quero dizer, no sentido de que nós deixamos furiosos os grupos conservadores, mas não deixamos furiosos o mercado. O mercado foi se adaptando à possibilidade de poder ampliar os seus negócios, ainda que pelas bordas. Por que estou dizendo isso? Ao mesmo tempo que a gente, no caso do ensino superior, passa de 3 milhões de matrículas em 2004 para 5 milhões de matrículas, e essas 2 milhões que crescem
no ProUni e no FIES, ou seja, crescem porque o governo federal coloca recurso para garantir acesso a uma fatia da população que não tinha acesso. Hoje nós temos uma universidade que tem outra cara, e isso é importante. A universidade pública dobrou de tamanho. Nós éramos 700 mil alunos na graduação em 2004. Hoje nós somos 1,5 milhão. Quer dizer, isso faz muita diferença do ponto de vista... Não é verdade que os 13 anos só investiram na iniciativa privada. Isso se fez dos dois lados. E se a gente olhar o que é a educação básica, hoje nós temos muito mais criança de 0 a 3, de 4 e 5 na educação básica. Nós temos um reconhecimento na educação básica de que a escola tem que chegar em outros lugares que não só os centros urbanos, né? Portanto, nós temos uma outra cara do ensino brasileiro, porém uma cara que negociou bem com o mercado, né? Na educação infantil, nós temos um número muito grande de ampliação que se faz pela via do conveniamento. No ensino técnico profissional, nós ampliamos de maneira associada pela via do Pronatec. Quer dizer, essas coisas são agendas que já eram complexas quando você pensa que você faz essa estratégia como estratégia de ampliação, né? E elas se tornam mais complexas porque elas não serão desmontadas como se faz com o Ministério da Cultura, né? Não há por que defender fechar o MEC. Até porque é impossível do ponto de vista do tamanho que ele tem. Mas, mesmo essa semana, na quinta-feira, nós fomos dormir com a extinção da Secadi na mesa. No dia seguinte, a Secadi foi recomposta. Na verdade, ela não seria extinta, né? A notícia que saiu pela atravessada. Por quê? Porque você troca a pessoa que está à frente, você reconstrói os interlocutores, constrói interlocutores que não ocupavam essa cena até então, e nós teremos mais dificuldades, quer dizer, nosso enfrentamento vai ter a Secadi, mas ela vai fazer uma outra coisa, né? O sentido de inclusão e de respeito será diferente. Portanto, nos caberá uma tarefa bastante complexa de enfrentar o conteúdo da política. Nós não vamos enfrentar o desmonte no sentido da negação de que a política exista. Nós vamos olhar para uma política que vai sendo redesenhada devagar, mas que pode ir dando resultados do ponto de vista da inclusão muito diferente daqueles que a gente gostaria, né? E aí acho que a chegada de um ministro como Mendonça, ele é um pouco esta síntese da necessidade de recolocar no prumo, do ponto de vista dos conservadores, o conteúdo da escola. Portanto, eu trago para dentro do Ministério uma agenda restritiva do ponto de vista da compreensão do papel e da função social da escola. Quer dizer, o que é o conjunto do que nós estamos chamando, não sei como é que vocês estão chamando, mas acho que a CNTE também está dizendo isso. O conjunto de aprovação da lei da mordaça, Brasil afora, né, da ideia de que a escola... a gente brinca, uma escola que não tem partido, que não tem ideias, e uma escola que não faz nada. Mas nós, na verdade, do ponto de vista técnico, dá para fazer isso. A gente pega os textos do século XVIII, né, vamos estudar textos absolutamente desconectados, vamos estudar latim de novo, absolutamente desconectado de qualquer coisa. Dá para fazer escola assim. Chega em algum lugar escola assim? Do ponto de vista da construção da cidadania, não, né? Portanto, não é uma escola que nos interessa. Mas me parece que o Mendonça traz esse sentido conservador aliado ao mercado, né? Nós todos ficamos esperando o que viria para o Ministério da Educação. Mais conservadorismo ou mais mercado? Veio as duas coisas, né? O que é mais complicado, é a síntese de todas as nossas preocupações. E aonde se expressa, acho que uma das grandes batalhas, né? Uma batalha tem a ver com financiamento, mas a outra batalha tem a ver com o coração do conteúdo da escola, mas ficou uma outra armadilha para a gente, que é o debate da Base Nacional Comum Curricular, né? A nossa associação tinha uma divergência já com a base na forma como ela tinha sido construída. A Amped tirou um documento na Assembleia do ano passado, em outubro, contra a Base Nacional Comum Curricular,
por uma série de razões, mas eu vou dizer 3 delas, né? E agora nós vamos continuar contra por outros motivos. É uma coisa meio engraçada, né? A gente já era contra o negócio, já não estava... Queríamos já discutir melhor, daí agora vai ficar mais complicado por outras razões. Mas quais eram as razões iniciais? Primeiro, uma ausência na nossa leitura de um diálogo do Ministério da Educação com as redes de educação básica. Não com os gestores das redes, né? Porque o Ministério nos dá muitos relatórios de que fizeram reuniões, que haviam comissões, mas com o professor da escola. Na nossa compreensão, a base tinha que sair da base. E o desenho que se fez foi contratar um conjunto de especialistas, 150 especialistas, ainda que especialistas especializados, respeitados nas suas áreas, porém o currículo ele é sempre uma disputa, não tem jeito. Nós temos que, cada vez que eu decido um conteúdo que entra e um conteúdo que não entra, eu estou fazendo uma opção que tem a ver com a configuração teórica, metodológica, com a compreensão de mundo. Portanto, a proposta de uma base nacional comum curricular implica em tomadas de decisão a priori do que entra e do que sai. E, ainda que seja impossível chegar absolutamente ao único consenso, haverão escolhas, a nossa pergunta era: quem escolhe? E, do ponto de vista da ANPED, quem escolhe não poderia começar esta escolha por uma comissão de especialistas. Você tinha que começar com uma consulta mais ampla, né? E com mais tempo para fazer isso. Bom, a questão da consulta foi resolvida como? Pelo Ministério da Educação, legitimamente eleito na gestão mercadante. Era com uma consulta online que resultou em 16 milhões de sugestões. E aí nós dissemos, um documento que tem 16 milhões de sugestões não pode chegar na sua versão final, porque há algum problema, né? Então, assim, não é possível ter tanta sugestão e a gente dizer que dá para aprovar, né? Isso fez com que, né, e engrossado isso com o Fórum Nacional de Educação, com várias entidades, a CNTE também tensionando no sentido de que os professores da educação básica não tinham sido ouvidos, conseguimos que o Ministério fizesse um movimento de retomar, a partir desse montanha de sugestões, fazer um segundo documento que volta ao debate público em seminários estaduais, em um seminário do Fórum Nacional de Educação, que deveria acontecer até o final do mês. E, a partir dessa segunda rodada, portanto, não mais online, mas agora com as pessoas podendo sentar e conversar sobre o documento, chegaria-se a uma terceira versão, e esta versão iria para o Conselho Nacional de Educação. Nos pareceu algo sensato do ponto de vista de um diálogo, de tentar sair do impasse se devemos ou não ter base nacional comum curricular. Por que eu comecei dizendo que isso é uma armadilha? Porque, bom, isso estava tudo pactuado com o governo legitimamente eleito, que tinha uma preocupação de ouvir as entidades. Com o golpe, o que se coloca? Nós temos um documento na mão no Ministério da Educação. A Secretaria de Educação Básica passa a ter como titular... esqueci o nome, a Maria Helena está na diretoria-geral. Secretária Executiva, esse é o nome do... Desculpa. Assume a Secretaria Executiva e é um quadro que, historicamente, compreende que o processo educacional pode ter um grau de controle pela via dos sistemas nacionais de avaliação bastante diverso do que a gente compreende. É alguém que tem ampla produção na área, dizendo o quanto nós temos que limpar as escolas e os cursos de formação de professores do caráter ideológico de formação, o quanto nós precisamos centrar num currículo enxuto, num controle sobre o que se ensina na escola. E aí, neste cenário, você passa, então, a ter um debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, coordenado por alguém que olha para a base como algo que tenha uma tarefa específica de alimentar a possibilidade de controle sobre a escola a partir dos exames nacionais de rendimento dos alunos, que era uma das nossas preocupações desde o início com a própria produção da Base Nacional Comum Curricular.
E isto vai, portanto, recoloca uma ideia de controle e de controle do mérito, controle do conteúdo, possibilidade de produção de indicadores que enfatizem a responsabilização do professor e dos sistemas de ensino, no momento de que a gente esperaria poder fazer um diálogo com a base nacional um pouco mais cuidadoso do ponto de vista de não tornar a base apenas um instrumento de medida, de um instrumento que alimente as medidas externas das escolas. Junto com, portanto, aí acho que nós temos um debate de enfrentamento que é urgente, né? A gente na Amped está fazendo uma campanha que chama Aqui Já Tem Currículo, e vou fazer um convite, um apelo para que, se vocês puderem se engajar. Qual é a ideia? Essa já era a nossa ideia lá desde outubro, de que, se os professores da educação básica não foram suficientemente ouvidos, nós queremos dar ouvidos e produzir uma quantidade de informação para que, quando este trabalho, esse documento chegue no Conselho Nacional de Educação, nós possamos dizer ao Conselho: ouçam o que os professores estão fazendo. E qual é a ideia do Aqui Já Tem Currículo? Que a gente grave, cada um na sua escola, um vídeo via YouTube de 3 minutos, dizendo o que a gente já faz, né? Então, se vocês entrarem lá na página da Amped, tem lá, tem um que é ótimo, que é uma professora mostrando como é que ela trabalha a progressão geométrica com o desenvolvimento do mofo. É muito interessante. Eu não sabia como é que dava para juntar essas duas coisas, é um trabalho interdisciplinar. E isso tem a ver com isso que a gente está dizendo. A escola discutiu o currículo, a escola discute o currículo e ela constrói conhecimento. E é isso que precisa estar construindo para pensar uma base comum nacional como um lugar de chegada, e não como um ponto de partida de cima para baixo, né? Então, se puderem gravar os vídeos do que vocês têm feito na escola, se a UPP puder pôr lá no site também, eu acho que esse é o momento da gente retomar isso. E porque, se a gente tinha divergência com a base, agora ela virá com uma roupagem de controle sobre a escola. E aí, não é uma coisa menor que o primeiro movimento de debate sobre a base se faz numa audiência da Câmara dos Deputados na última semana, em que os movimentos que foram chamados foram os movimentos da Escola Sem Partido. A única entidade da sociedade civil que foi chamada foi a Campanha pelo Direito à Educação, ainda bem que pelo menos a campanha pôde estar lá. Foi chamado a Undime e o Concede, e afora isso estava o movimento todos de Escola Sem Partido e os quadros novos do governo provisório do Ministério da Educação. Esse debate da base não é um debate que deva ser feito no Congresso Nacional, porque a nossa perspectiva é que você não tem que fazer base nacional como um curricular via legislação do Congresso Nacional, porque isso é um debate que implica em conhecimento técnico-pedagógico. Então, quem tem que discutir isso são as redes de ensino, as escolas e o Conselho Nacional de Educação, que é a arena legítima para discutir regulamentação complementar na área da educação. Porque, se isso vai ao Congresso Nacional, nós teremos um enfrentamento absolutamente perverso e equivocado entre os mais conservadores e os que vão resistir e pensar um projeto de escola. Bom, acho que esse é um segundo bloco. O terceiro, um outro bloco de questões que acho que estão colocadas aí em risco é essa ideia de arenas públicas de negociação. No finalzinho ali de abril e maio, nós fizemos alguns movimentos, uma parte deles junto ao INEP. A gente vinha discutindo via algumas comissões do Fórum Nacional de Educação, mas com várias comissões dentro do MEC e do INEP, a necessidade de reorganizar ou de dar consequências para uma das metas do Plano Nacional de Educação, que era a organização de um sistema nacional de avaliação que superasse o centro do debate como rendimento dos alunos e nos desse condições de pensar que, ao avaliar a escola, eu preciso avaliar as condições de oferta, eu preciso avaliar o contexto em que o aluno está.
E isso foi desenhado num decreto que foi assinado pela presidente Dilma no dia 10 de maio, criando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incorporando toda uma construção que o pessoal da educação infantil fez a partir do que ficou chamado de ANEI, Avaliação Nacional da Educação Infantil, que pode vir a ser, ou poderia vir a ser, um marco e uma fenda nesta lógica de controle sobre o rendimento dos alunos. Por quê? Porque a ANEI está toda pautada em avaliação de contexto. A ideia de que eu não tenho que medir a criança, eu tenho que ver qual é a condição de oferta, quem é o professor, qual é o número de alunos que está na escola, quais são as condições estruturais do prédio, se tem plano de carreira, qual é o tipo de material pedagógico disponível, ou seja, um conjunto de indicadores que avaliam as condições de oferta para dizer é possível construir boa qualidade de educação infantil? Este cenário, na nossa perspectiva, teria que realimentar o Prova Brasil, o Enem, no sentido de dizer aquilo que o aluno produz na avaliação de rendimento, ele é fruto de um conjunto de ações e um conjunto de condições que precisa também ser levado em consideração para que a avaliação tenha um sentido de diagnóstico. Isso está num decreto importante, porém, pode virar letra morta, no sentido de que toda a ação do Ministério se volte de novo para os ranqueamentos, né? Essa é uma discussão que acho que vai estar par e passo com o debate da Base Nacional Comum, e pensar para que teremos base, para pensar uma escola com mais direitos, e para ter mais direitos eu preciso de uma avaliação que rompa com o ranqueamento e passe a pensar em diagnóstico, mas isso nós conseguimos chegar no desenho do decreto. E essa perspectiva mais diagnóstica ainda seria um processo de construção e que pode ser interrompido na casca se a gente não gritar por isso. E a outra coisa que se movimentou foi a perspectiva de construção da terceira CONAI. E acho que esse foi o que o Fórum Nacional de Educação agilmente definiu uma agenda, definiu a temática e definiu um compromisso de pensar que esta ideia de que nós precisamos de arenas públicas para debater as divergências, para debater o que a gente quer da educação brasileira. Se a gente olhar para os nossos... para a experiência da saúde, que está lá na 23ª conferência, precisamos pensar que nós demoramos muito para fazer este processo, um processo de participação e de reconhecimento de que a gestão democrática ela não tem que ser só de dentro da escola, mas ela tem que ser do conjunto do sistema. E aí, ir para a terceira CONAI é uma afirmação dessa perspectiva. Porém, apesar de todos os esforços do Fórum de estabelecer uma agenda, um cronograma, estabelecer uma comissão já para fazer o documento referência, isso tudo está absolutamente parado. E se, do ponto de vista da CECADI, a gente já tem o movimento de permanecer a estrutura, porém, muito provavelmente, mudando o conteúdo dela, o Fórum Nacional de Educação tinha toda a sua secretaria e, portanto, toda a construção da CONAI feita por dentro da SASE, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino. Todos os cargos, todas as funções foram exoneradas na última semana e não foram renomeados. Assim, nós não temos nenhuma notícia de onde estará a Secretaria de Apoio ao Fórum Nacional de Educação. Sem uma Secretaria de Apoio, a gente terá uma inviabilidade de construção da próxima CONAI, muita dificuldade de construção da agenda do Fórum, né? E como estratégia de resistência a isso tudo, as entidades do Fórum estão chamando uma plenária nacional de educação para o próximo dia 8, para tentar pensar uma agenda comum, né? Acho que certamente era para ser na CNTE, mas acho que, enfim, acho que tem uma atividade da CNTE no espaço, enfim, mas a CNTE está ajudando a convocar, e a CONTE, quem está chamando, organizando,
mas a ideia é que todas as entidades do Fórum Nacional de Educação ligadas à defesa da escola pública, de um projeto inclusivo de educação, estejam na plenária para pensar o que a gente faz, né? A ANPED tem uma posição, né, que é da onde eu falo, de que nós não negociaremos com o governo interino, né? Nós entendemos que o governo interino não tem que mudar a política, portanto, nós não reconhecemos nenhuma das mudanças que estão sendo feitas nesse momento. Nós entendemos que quem é interino devia tocar o arroz com feijão e esperar o titular da pasta voltar, né? Ainda estamos insistindo que o golpe não pode se consolidar, mas temos que nos preparar, porque sabemos que, enfim, né, a conjuntura pode exigir de todos nós que a gente aprofunde a luta e possa resistir e retomar esse conjunto de princípios para que a gente possa continuar avançando, né? É domingo de manhã, eu quero terminar otimistamente dizendo que a gente não está no mesmo lugar, que fez muita diferença para o sistema educacional as pautas que a gente conseguiu conquistar a duras penas nos últimos 13 anos e de que nós não vamos abrir mão delas, né? Pode ser mais difícil, pode ser mais complexo, mas se a gente consegue reunir tanta gente, né, no domingo cinza de Curitiba, a gente tem força aí para botar esse movimento na rua e aonde for necessário para que a gente dê outra cara e continue dando outra cara para a escola brasileira, a revelia daqueles que não enxergam no outro um cidadão com direito a ser feliz, né? No limite, acho que é isso que está em jogo. Desculpe a fala meio atrapalhada aqui, mas é para provocar o debate. Obrigada. Então, vou aproveitar este momento para reforçar parte já da fala que a Andréia aqui já colocou, dos nossos desafios, e o que nós temos aí de encaminhamentos, ou o que temos debatido junto pela CNTE. Primeiro, colocar alguns elementos. Quando nós soubemos da mudança, que nós estávamos ansiosos para saber quem vai para o MEC, para o Ministério da Educação. E quando tivemos a informação já que seria o Mendonça, filho do DEM, ele é de Pernambuco, terra do Heleno. Então, o Heleno o conhece bem de lá. O Heleno hoje, que é nosso secretário de Assuntos Educacionais na CNTE, ele é também o coordenador hoje do Fórum Nacional de Educação, porque o Fórum Nacional de Educação, nós conseguimos construir esse espaço como uma arena pública de negociação, e é um espaço que a cada ano, o coordenador geral é indicado pelo governo, e no outro ano é indicado pelos trabalhadores da educação. E este ano, então, neste difícil ano, o Heleno assumiu a coordenação geral do Fórum. E uma das informações que nós tivemos já no início em relação ao Mendonça Filho é que uma das primeiras ações, quando ele que ele assumiu o governo lá, ele era vice, depois assumiu o governo por um tempo, e uma das primeiras ações que ele fez foi enfrentamento ao movimento sindical. A exemplo do que este governo aqui, Beto Richa, quer fazer com a PP, ele lá fez cortando a consignação. Então, uma das primeiras ações que ele teve no seu estado foi retirar a consignação, ou seja, aquela contribuição dos trabalhadores em educação. Com isso, procurando fragilizar o movimento sindical que fazia todo o enfrentamento, assim como nós o fazemos aqui. Na sequência disso, nós vemos que ele assume e recebe, num primeiro momento, quem? Alexandre Frota. Quer dizer, com quem vai discutir? Sem cérebro, sem partido, né? Escola sem partido. E estuprador em potencial. Então, confesso, faltou confesso ainda e em potencial. Então, veja, enquanto nós temos, a nível nacional, a Coordenação Nacional do Fórum, estamos na CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, que representa em torno de 50
sindicatos dos estados brasileiros que defendem a educação e fazem o debate da educação pública e de qualidade social. Então, não são esses, entre outras organizações dos movimentos sociais em defesa da escola pública, que são chamados para o debate. É receber aqueles que defendem a escola sem partido. Então, isso já demonstra para nós o grau de enfrentamento que vamos precisar ter. E aí, toda a nossa organização para isso. Quais nossas preocupações? Uma das preocupações que está aqui ligada à SECAD, houve a SECAD é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Então, na SECAD é que está toda a política relacionada ao debate de inclusão, aqueles e aquelas que mais precisam ter acesso à educação pública e de qualidade. Para vocês terem uma ideia, nesses nossos anos de governo, considerando dentro dos avanços que tivemos, um dos avanços foi o debate da inclusão. E nós podemos hoje, dentro da estatística, falar sobre esses números. Nós tivemos um aumento de 306 mil pessoas com deficiências que estavam incluídas em escolas regulares. Nós passamos esse período para mais de 600 mil. Então, mais de 100%. Então, houve uma política, através dessa secretaria, que assumiu essa demanda. Todo o debate junto aos fóruns de EJA, a educação de jovens e adultos, educação do campo, diversidade, que aí traz toda a questão relacionada às mulheres, questão indígena, negros e negras, debate que daí vai também apontar para a política de cotas. Então, esta secretaria, quando ela teve a exoneração de 31 assessores, e eram assessores, muitos que são de servidores, de técnicos que vinham acompanhando toda a implementação dessas políticas, uma parte desses assessores que foram exonerados, eles faziam parte de uma secretaria de apoio ao Fórum Nacional de Educação. Então, veja, nós da CNTE estamos na coordenação do Fórum Nacional da Educação. Dentro do Fórum Nacional de Educação, nós temos uma tarefa muito importante e definitiva para nós na educação, que é de acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Educação, que é acompanhamento, monitoramento entre os municípios e os estados. E, dentro do Fórum Nacional de Educação, nós estávamos cobrando as metas do Plano Nacional de Educação que devem ser implementadas este ano. Metas que devem ser cumpridas, que são metas. Entre elas, Sistema Nacional de Educação. Como vai ficar o debate agora desse Sistema Nacional de Educação? Se nós já vimos acumulando, mesmo com todas as diferenças de concepções, de que tipo de sistema queremos, mas nós vimos acumulando, mesmo dentro do MEC, com divergências, mas nós tínhamos GTs, grupos de trabalho, que vinham acumulando para apresentar a proposta do Sistema Nacional de Educação, que tem que ser apresentado esse ano. São 2 anos, era o prazo dessa meta, quando a lei foi aprovada. Lei de responsabilidade educacional. Nós sabemos a defesa que nós fazemos da lei de responsabilidade educacional em contraposição à lei de responsabilidade fiscal, aonde nos impõe, e os governos usam isso, todos os governos, usam isso para aquele limite de gasto com o pessoal, que aí nunca tem dinheiro para se dar o avanço, a reposição salarial para cumprir a lei do piso, porque isso afeta a lei de responsabilidade fiscal. E por essa dita lei de responsabilidade fiscal, que nós combatemos desde quando ela foi aprovada no governo FHC, é que eles usaram dessa lei para o golpe do impeachment. Então, essa lei que não nos serve, que serviu ao processo da direita, até para chegar no processo do impeachment,
nós defendemos a lei em contrapartida de responsabilidade educacional. E a lei de responsabilidade educacional, que está também em construção, e que deveria, né, pela meta, tem que ser aprovada esse ano, também nós temos a preocupação que não avance. Também meta do Plano Nacional de Educação é a universalização do acesso da educação básica, principalmente de 4 a 17 anos, que vai atingir, que deve atingir prioritariamente as crianças que ainda não têm acesso aos CIMEIs ou ao pré, e aos nossos estudantes do ensino médio. Porque jovens de 15, 14, 15, 16 até 17 anos devem estar matriculados este ano. É a universalização do acesso. Todos os estados e municípios devem dar conta desta meta para este ano. E isto também nos preocupa. Então, nós estamos fazendo, dentro das nossas avaliações, e o que nós temos apontado é que está tendo, junto aqui, conservadorismo mais mercado, isso está apontando para o quê? O desmonte da educação pública. Se nós já vínhamos fazendo enfrentamento à mercantilização, porque, bem como a Andréia colocou aqui, abriu o espaço, e nós estamos com grupos internacionais, grupos relacionados até a ONGs, a institutos, que estão de olho na parcela, quando nós aprovamos chegar ao 10% do PIB, isso também abriu para quem tem interesse no mercado e para o sistema capitalista, a educação passa a ser um nicho onde eu posso ganhar. Então, se nós vamos aumentar as verbas para a educação, como é que o sistema capitalista vai poder chegar e abocanhar essas verbas? Aí eles vêm construindo as suas saídas, onde vem ampliando a mercantilização. Onde nós estamos vendo a mercantilização chegar com mais força, inclusive ao ensino médio, onde você tinha o maior número de universidades, né, sendo privatizadas. Hoje nós estamos tendo colégios do ensino médio sendo privatizados. E nós estamos tendo propostas que vêm junto a todo o desmonte da escola pública. Tem propostas, quando você vai debater, nós temos uma lei que ainda está em debate, que é a reformulação do ensino médio, e que nós conseguimos segurar nesses anos anteriores, e ela não chegou ao final para sua votação. A primeira versão dessa lei, ela propunha carga horária à distância para o ensino médio. Ou seja, aquilo que você tinha que cumprir de toda a sua carga horária, dos dias letivos, das nossas 800 horas, chegava a propor até aumentar as horas, mas abria um teto até 30% de carga horária à distância para o ensino médio. Regular. Se isto nós seguramos naquele momento, daqui para frente, voltando escola sem partido, entre outros projetos que estão lá, volta todo esse debate. E eu lembro que eu estive em um seminário, que nós fomos para discutir o ensino médio, e o presidente do CONSED, que é o secretário aqui de Santa Catarina, de Educação de Santa Catarina, ele fez uma fala que, naquele momento, deveríamos segurar aquele projeto do ensino médio, porque nós tínhamos conseguido barrar, nós tínhamos conseguido já fazer uma nova apresentação, tirando a carga horária à distância. E ele usa o argumento de que estava vindo o debate da Base Nacional Curricular Comum, então que nós esperássemos discutir primeiro a Base Nacional Curricular Comum, para depois voltar ao debate da mudança do ensino médio. E agora nós temos uma compreensão de tudo isso. Segurou-se um projeto que a gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas agora abre para voltar de novo discutir carga horária à distância, entre outras mudanças, a meritocracia. Tal. Então, essas são umas das nossas grandes preocupações. E para ir aqui, que o meu tempo está encerrando, esse golpe que nós tivemos em relação
a nossa presidenta, e que nós também da CNTE tiramos posições e participamos de movimentos e construímos movimentos de enfrentamento ao golpe, porque nós defendemos a democracia, e mesmo com as dificuldades que nós tivemos enquanto CNTE internas, junto ao MEC e ao governo e à presidenta Dilma, mas temos toda a avaliação, já colocada aqui também pela Andréia, dos avanços que nós tivemos e que nós construímos isso. E esse golpe agora, o esvaziamento da SECAD, a mudança das estruturas do MEC e o novo secretário, para nós, é um golpe contra o processo de construção da participação social. Porque, ao impedir que tenha assessoria ao Fórum Nacional de Educação, impede que se dê continuidade a todos os processos, desde as reuniões, desde os encaminhamentos que o Fórum tinha que dar. Ao esvaziar na secretaria, esvazia o apoio. Então, nós estamos diante de um outro golpe, que é um golpe contra a construção de participação social e contra as políticas educacionais. E, com isso, uma forte ameaça ao Plano Nacional de Educação. E é contra isso que nós vamos ter que continuar fazendo o que sempre fizemos. O enfrentamento, a resistência e a nossa luta. E eu lembrava aqui com a Andréia, quando eu disse a ela, bom, nós vivemos maior parte da nossa militância fazendo a resistência, fazendo o enfrentamento, sendo oposição. E aprendemos a fazer muito bem isso. Tanto é que, fruto daquelas oposições que fizemos em enfrentamentos, é que nós construímos as conferências, construímos o Fórum Nacional de Educação, construímos espaços de articulações políticas e de definições com a participação nossa. E agora nós vamos continuar fazendo isso para não perder toda essa construção histórica que nós temos. Na CNTE, nós vamos ter nesta semana momentos importantes. Vamos ter na quarta-feira próxima a nossa reunião nacional da executiva para fazer a avaliação desta conjuntura e das últimas mudanças, porque nós não nos reunimos depois que teve a mudança na SECAD e outras mudanças dentro dentro do MEC. E na quinta e na sexta nós vamos reunir o Conselho Nacional das Entidades. O Conselho Nacional das Entidades são, aqui como a APP tem suas representações, os nossos 50 sindicatos filiados têm suas representações, aonde na quinta e na sexta-feira nós vamos ampliar o debate, aliado às realidades de cada estado, porque com a mudança a nível federal, isso fortaleceu algumas políticas nos estados que já estão alinhados ao PSDB, e naqueles estados onde nós estamos também sofrendo aí os cortes, porque nós estamos tendo cortes, é o MEC. Então, essa avaliação nós vamos fazer de forma mais aprofundada, e nós temos avaliado que vamos ter que sair com encaminhamento de ações mais radicalizadas para fazer o enfrentamento que precisamos. Primeiro, para manter a estrutura do Fórum Nacional de Educação, com a coordenação do nosso companheiro Heleno, da CNTE, para manter a equipe que ele precisa ter de assessoramento e apoio para que o fórum, de fato, aconteça na sua realidade. E aí, as outras lutas que nós vamos ter que fazer nos nossos locais de trabalho, nos nossos estados, para avançar e se fazer cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Estes são os maiores desafios que nós temos. Então, com o tempo encerrado, paro por aqui, deixo para o debate, que o que vier, alguma coisa que nós deixemos de falar aqui, que vocês queiram ter como informação ou aprofundar, que vocês possam pautar no debate. Obrigada pela atenção e pelo carinho nessa acolhida. Obrigada, Alirani. Primeiro, assim, do ponto de vista do financiamento, acho que tem um elemento que está na mesa, que é a aprovação da desvinculação das receitas da União, né, que o Valdivino dizia, mas com um elemento novo que a gente não lidava com ele no período Fernando Henrique, que é a desvinculação das receitas dos estados e a desvinculação das receitas dos municípios. Né? O formato anterior da DRU, ele era um formato que tinha a ver
com o papel da União no financiamento da educação básica, porque, à medida em que você desvinculava as receitas da União, você segurava o investimento no ensino superior, mas você também diminuía a participação do governo federal na educação básica. À medida em que eu avanço para a desvinculação das receitas dos estados e dos municípios, o grave é que eu vou no coração do financiamento da educação básica, porque, de fato, na pactuação federativa, quem mantém o cotidiano das redes são os municípios dos estados. Isso passou no primeiro turno na comissão na Câmara. E eu acho que, de fato, aí nós estamos pouco mobilizados, né? Eu não vejo um cenário de conseguir fazer uma emenda constitucional para mudar o artigo da vinculação. Ou seja, não me parece que o governo Temer tenha condição, o governo provisório Temer tenha condição de fazer uma emenda constitucional que acabe com a vinculação de recursos de maneira mais estrutural. Porém, ele vai comer pela borda. Aprovando a desvinculação das receitas da União, dos estados e dos municípios, muda o cenário de negociação nos estados e municípios que já retraíram por conta da crise. Se a gente olhar a perspectiva de que o PNE, e acho que o maior risco é aquela perspectiva expansionista, à medida em que eu tenho crise econômica, ela se retrai. Então, hoje, nós vamos manter o investimento, por exemplo, de 20%, 22% do orçamento da União em educação. A União é obrigada a gastar 18%. Está gastando um pouco mais, por quê? Porque você tinha uma perspectiva de compromisso, mas você tem crise, então você rebaixa a arrecadação, então você gasta mais percentualmente para fazer a mesma coisa. Eu tenho a sensação que 2016 vai repetir 2015, que todo mundo teve que gastar um pouco mais percentualmente para manter o que estava fazendo. Mas crise é algo a se reverter, do ponto de vista econômico. E eu, assim, na mesma direção do Arnaldo, eu acho que tem uma crise que foi construída. A crise do petróleo foi construída para inviabilizar um grupo de governos, né? Muitos aspectos da nossa crise econômica foram construídas. A gente tem, eu acho que a gente tem que avaliar quais foram os erros e os problemas que nós tivemos na coalizão que nós elegemos, mas eu não acho que nós temos que diminuir o peso que foi a reorganização da direita para inviabilizar o governo. Eu não acho, assim, há uma movimentação de ataque aos direitos e isso passa pela economia. Vários grupos empresariais toparam perder de recurso para inviabilizar o governo. Porque, senão, também fica parecendo que a gente entra no discurso de que a esquerda foi incapaz de governar, que nós fomos ineficientes. Não é isso. Se construiu uma crise econômica, atores políticos e econômicos que, em geral, não iam radicalizar para não perder dinheiro, toparam perder dinheiro por um tempo para inviabilizar o governo e, portanto, ganhar mais lá na frente. Eu acho que a gente tem que ter... porque, senão, fica um sentido assim, a gente não foi competente para ficar. Coisa nenhuma. Né? Jogaram com todas as armas que puderam de... o golpe é pelos acertos, não é pelos nossos erros. Né? Ainda que os erros... E nós nunca deixamos de denunciar os erros. Né? Em todo momento, nós denunciamos os erros. Então, acho que nesse sentido... porque se vem uma emenda de mudar o artigo 212, que vincula recursos, nós vamos fazer uma greve geral da educação toda. Não vir isso, a desvinculação das receitas da União, dos estados e dos municípios, vem uma coisa tecnicamente mais sofisticada, que nos desmobiliza, que é mais difícil de lidar. Então, acho que nós temos que pensar como é que nós fazemos isso, e acho que as cenas dos próximos capítulos têm que nos botar na rua. Por outro lado, eu também acho que a gente tem que ter cuidado na forma de denunciar, porque nós não podemos aceitar a ideia de que tudo está revogado e acabou. Não, nós temos conquistas de 13 anos de pactuação de legislação, a lei do piso está valendo. Estados e municípios têm que cumprir. Né? E não há nenhum projeto já protocolado de mudança. Há problemas, há debate sobre a questão da forma de reajuste, mas que já vinham. Esse debate do reajuste já vinha de que tinha que botar o INPC no lugar do crescimento do Fundeb. Então, acho que nós temos que dar um sentido de que nós continuamos na disputa cotidiana pela efetivação. Não por quê? Porque eu acho que também uma coisa de pânico, tudo acabou, só nos imobiliza. Né? Acho que nós temos que continuar dizendo que, do ponto de vista republicano, há um conjunto de legislações que tem que ser cumprida e a gente tem que voltar para o prumo.
Queria só falar um pouquinho do PIBID, que acho que esse é um programa que ele está sendo atacado por conta dos cortes, tem um sentido de uma parte do enxugamento dos gastos do ensino superior passa por você diminuir essas ações que tinham uma interlocução maior com a educação básica e que, de alguma maneira, também tinham um sentido de financiamento dos nossos estudantes que, no ensino superior, precisam se manter. Tem um sentido de apoio estudantil, né? Porque dá para fazer o PIBID sem bolsa? Dá, do ponto de vista como extensão. O problema é que isso implica num aluno trabalhador que, para poder cursar o ensino superior e fazer a inserção na escola, eu preciso de assistência estudantil para ele. Porque eu estou falando de um aluno que é da classe trabalhadora, chegando no ensino superior, historicamente elitizado, né? Então, acho que a defesa do PIBID ela é uma defesa de concepção e de condição dos alunos. Ele tinha sido já redesenhado por conta dos cortes de 2015, por conta da crise econômica, e acho que o cenário é de defender ele como projeto, e acho que a gente precisa melhorar nosso debate de como é que a gente defende a expansão do ensino superior articulado com a educação básica. A gente faz isso, nós somos companheiros nesse, mas nós temos muita dificuldade no ensino superior de organização. Um dia a gente pode marcar uma conversa sobre isso, né? O ensino superior é um espaço elitizado e a gente que atua diretamente nas licenciaturas, onde a expansão se faz com um perfil de compromisso com a educação pública mais forte, às vezes nós somos vozes ao vento, né, numa instituição que tem muito interesse de mercado dentro dela, mesmo no espaço público. E tem uma disputa muito específica que nós temos que gritar muito alto, que é de cobrança de taxa nas universidades públicas, né? Isso já está aprovado para os cursos de especialização, isso é um problema sério, e isso... uma das primeiras declarações do ministro foi que o ensino superior já está democratizado, portanto, o MEC tem que se voltar à educação básica. Isso é um equívoco, né? Assim, não é possível a gente falar que um país que tem menos de 20% da população em idade escolar no ensino superior está com o ensino superior democratizado. Quer dizer, não sei que ele viu os dados, sei lá, da Finlândia, de certo, e achou que eram os nossos, né? Então, acho que a gente precisa... dar conta de algo que a gente construiu ao longo desse processo, de dizer o sistema educacional é formado por duas etapas, educação básica e ensino superior, e essas coisas são indissociáveis. E, por fim, eu acho que os problemas de comunicação são, de fato, um desafio, né? Porque é muita informação e contra-informação, né? Eu sou uma usuária constante do site da PP, né? No sentido de que, quando eu fico em dúvida do que está na Gazeta do Povo, eu prefiro olhar no site da PP para ver se já tem uma manifestação, se tem uma notícia. E queria, né, convidá-los a fazer isso também no site da Amped, né? A nossa capacidade de braços, né, é muito menor, claro, do que a CNTE e a APP, mas a gente tem feito lá um conjunto de materiais, de informações mais analíticas. Então, no Conquistas em Risco tem um material sobre o público e privado, sobre a questão do ensino médio, sobre o ensino superior, sobre a questão de gênero nas escolas. E acho que a gente passar a usar as nossas entidades como lugares de informação e de formação recíproca é um jeito da gente fazer uma rede por fora disso, que também a contra-informação nos ajuda, nos fortalece e diminui essa sensação de pânico. Quer dizer, acho que se saiu no Facebook, mas não está no site de nenhuma das nossas entidades, desconfie da informação, né? Financiamentos também está em disputa. Se nós temos um orçamento público, esse orçamento é disputado. Então, a disputa se dá agora. Nós temos que encaminhar, já dentro do Plano Nacional de Educação e suas metas, este ano, nós temos que defender a regulamentação do CAC, que é o custo aluno qualidade inicial, para depois o CAC, custo aluno qualidade. Esse custo aluno qualidade inicial, nós, antes da presidenta Dilma ter esse afastamento, nós já tínhamos construído pelo MEC um GT, um grupo de trabalho, para apresentar, que já tem propostas, já tem debate sendo feito, e nós temos o que defender. Nós temos proposição e temos um acúmulo nesse debate já dentro do financiamento e do custo aluno qualidade inicial.
Então, esperamos continuar com isso e conseguir, porque aí também vai pautar o financiamento da educação. Porque vincular os 10% do PIB é também vincular para onde vão esses recursos. Qual é o custo desse aluno lá na escola para a qualidade socialmente referenciada que defendemos? E dentro de toda essa disputa do financiamento, nós estamos tendo as mudanças relacionadas aqui à questão do petróleo. Nós já tivemos a lei que o Serra propôs, que já alterou, e esta já foi aprovada, que alterou, aonde nós tínhamos a Petrobras, que era a que iria explorar o pré-sal, iria ter o controle sobre isso. O que a lei, no consenso lá, possível foi feito? Retirou de uma política de Estado e deixou a cargo do governo. Então, a Petrobras pode continuar sendo a principal, a preferencial, mas hoje ela depende do governo. E nós sabemos que num governo do PSDB, que representa os interesses da direita e conservadores, a Petrobras não estará a esse serviço, muito pelo contrário. Ela estará para ser privatizada. Então, debater também nas escolas o que é a Petrobras, o que significou esse ataque à Petrobras, numa crise que, levantada aqui por Arnaldo, ela foi criada. Uma crise construída politicamente para depois ter os reflexos na economia, como nós temos sentido. Então, esses debates têm que se fazer na escola para conquistar a população para a defesa da Petrobras, para a regulamentação da lei nos municípios e Estado que regulamenta os royalties para a educação. Nós sabemos que haverá uma afronta a todos esses recursos, que o governo vai tentar desvincular, que vai tentar diminuir os royalties, o valor do petróleo para a educação. Mas isso nós vamos ter que acompanhar e é pela nossa pressão. O Índio trouxe aqui uma pauta interessante. Nós temos a lei 10.639, depois a 10.645, que pauta a educação indígena. Mas nós sabemos que ainda não é realidade no chão das nossas escolas. Nós, enquanto CNTE, já criamos, vamos promover este ano o primeiro encontro, que é um coletivo nacional de educação indígena, na CNTE. Então, nós vamos fazer isso nos estados. O Índio, com certeza, vai ser convidado a estar participando conosco, mas já temos deliberação, só vamos reunir este coletivo para dar encaminhamento. Quando o Arnaldo traz aqui a questão do PNE, que não morreu e não errar no tom, com certeza. O nosso debate na CNTE essa semana vai ter que ser um debate muito preciso nessa conjuntura. Não dá para errar o tom. E nem dá para errar nas deliberações e encaminhamentos que tirarmos. O PNE, ele não morreu. Ele pode estar comprometido, metas que deveriam ser cumpridas esse ano, mas o PNE é uma lei aprovada, construída, se não todo como nós o defendemos, mas foi construído a partir das nossas conferências, com os nossos embates até a aprovação. As mudanças que nós tivemos e que nós não aprovamos, ela aconteceu lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso. E essa disputa nós vamos continuar fazendo. Agora, o PNE é lei, assim como o piso é lei. Assim como mais uma das metas do PNE, que o Valdivino também trouxe aqui, é a lei do piso, essa regulamentação da lei do piso, e lei das diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. Enquanto CNTE, nós fizemos, no ano passado, uma intercongressual, e nós apresentamos, nós construímos uma proposta de projeto de lei para a regulamentação da lei do piso, e construímos uma proposta de projeto de lei para as diretrizes de carreira dos profissionais da educação. Entregamos ainda ao ministro Mercadante, em uma das últimas reuniões que conseguimos ter, e essa proposta a CNTE tem. Nós construímos no debate coletivamente. E vamos fazer todo o empenho, toda a mobilização e pressão para que isso seja levado ao Congresso e que sejam votados. Então, a mobilização nossa deverá ser permanente.
Esta semana, ao nos reunirmos, vamos aprofundar esses debates e vamos, com certeza, tirar propostas que venham no sentido de ampliar e intensificar a nossa luta de resistência, e não vamos perder, não. O PNE é lei. Ao ser cumpridas as suas metas, com certeza estaremos intervindo na defesa da escola pública gratuita com a qualidade que defendemos, e com certeza estaremos mudando a realidade educacional no país e, com isso, transformando a nossa sociedade. E essas ações só serão feitas por nós, que já construímos essas leis. Obrigada pela atenção e Fora Temer! Fora!